Salve, salve, galera que acompanha a página Relíquias do Esporte no Facebook e também através do canal Ceriomar Garcia Esporte Show no YouTube. Estamos chegando para trazer mais um participante do quadro onde contamos a trajetória esportiva de pessoas que fizeram o nosso esporte de Camaquã e região. E é com muito prazer que estamos recebendo Eduardo Feistauer de Chuvisca para contar a sua trajetória esportiva. Inicialmente, Eduardo se mostrou até surpreso com o convite, agradeceu e falou um pouco de como começou a trilhar o caminho do esporte. Um grande prazer estar falando com vocês nesse momento, uma surpresa para mim, porque sei que esse é um programa que fala das lendas do esporte e não me considero como tal. É um enorme prazer, Celinho, falar contigo. Tu foi um cara que sempre me incentivou desde o início, desde quando eu assumi o Ice Oriental com 3 jogadores. Começamos um trabalho passo a passo, buscando talentos novos para a região, e estar devolvendo isso na forma dessa entrevista é extremamente prazeroso para mim. Para quem não me conhece, me chamo Eduardo Feistauer, sou fisioterapeuta formado há 20 anos pelo IPA, e vivi minha vida inteira dentro do esporte. Joguei futebol 11 até os 17 anos, quando passei no vestibular, e então parei de jogar. Desde então, a minha profissão me mantém ligado ao esporte. Joguei punhobol, para quem já ouviu falar, fui campeão brasileiro de punhobol pela Sojipa, e desde que me formei venho trabalhando com atletas também no setor de reabilitação. Não poderia ser diferente do meu lazer ser dentro do esporte. É algo que eu acredito, algo que eu amo de paixão, estar envolvido no futebol, por mim, pela minha família e pelos meus filhos. Eu sempre pratiquei esporte. Eu joguei na escolinha do Dom Bosco de Porto Alegre, sou de Porto Alegre, toda a minha infância, dos 8 aos 17. Aos 8 anos eu fui diagnosticado com diabetes. Isso já fazem 35 anos. Naquele momento, naquela época, era muito difícil conviver com algo que pouco se sabia. Então isso me prejudicou um pouco dentro do esporte, porque haviam viagens mais longas e eu não podia ir, meus pais não permitiam, o treinador não se sentia à vontade com isso. Isso talvez até hoje, em alguns momentos, em algumas escolinhas, seja um problema, apesar de o diabetes ser uma doença muito mais fácil de controlar hoje. E nesse momento eu fui me distanciando um pouco das competições, mas joguei contra Grêmio, contra Inter, joguei contra Brasil de Pelotas, joguei contra Pelotas. A nossa escolinha do Dom Bosco era uma escolinha que tinha convênio com o Vasco da Gama, e a gente participava de bastantes competições no Rio Grande do Sul pelo Vasco. Quando vim para Chuvisca, eu tinha um interesse muito grande de montar uma escolinha aqui por causa do meu filho. O meu filho veio para cá com 1 ano, e quando ele tinha 4 ou 5 eu queria que ele jogasse bola, por acreditar na importância do esporte na vida da criança. E junto com o professor André Farias, que é meu professor, foi o cara que me ensinou grande parte do que eu sei como futebol, a gente montou a escolinha da Escola Laides, que existe até hoje. E ali tudo começou. Eu acompanhava todos os jogos, eu acompanhava todos os treinamentos, e fui vendo uma geração de bons jogadores da Chuvisca se formando. E foi ali que tudo começou. A partir disso, esses meninos que vinham saindo da escolinha, vinham fazendo 16, 17 anos, e não tinha um time para ir. Então, foi surgindo uma grande vontade de ter um time força livre. Mas, sabendo da dificuldade de se conseguir uma vaga na Copa Santalta, que é o nosso grande campeonato da região, sabendo da dificuldade de manter um time que hoje em dia gera bastante custo, isso foi ficando até que houve um convite do nosso amigo falecido, grande amigo e saudoso Rogerinho, aqui de Chuvisca, que me convidou exatamente por isso, por ver que o Arce vinha envelhecendo e eu tinha o contato com essas novas gerações da região que vinham surgindo. Então, desde o início até agora, o que vem foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram. Foi assim que eu acabei, em 2018, assumindo o Ice Oriental com 3 atletas. E a partir daí a gente começou a montar um time. Eduardo falou de como surgiu o convite para seguir à frente do projeto com o Arce Oriental e também de seus primeiros passos envolvido em competições. Então, como eu comentei na resposta anterior, não houve um momento em que eu sempre esperei por isso. Desde que eu
me conheço por gente, eu sempre esperei por esse momento. Eu tive times de futebol em Porto Alegre, eu tive em competições com times de futebol em Porto Alegre, e quando vim para cá, no primeiro ano eu fui treinador da seleção de futsal da Chuvisca, na Copa RBS. E de lá em diante, pararam as competições, não houve mais seleção na Chuvisca e eu acabei me afastando. Então, na verdade, não houve um momento em que eu senti que estava pronto. Eu sempre esperei por esse momento para ver se eu estava pronto. E o convite surgiu pelo Rogerinho. E quando surgiu o convite, a gente começou a buscar pessoas um pouco mais desconhecidas dos grandes times da região, atletas que saíam da escolinha da Chuvisca e que ainda não tinham um time para jogar. E foi assim que a gente começou a montar esse projeto. O projeto começou pequeno e inesperadamente, no primeiro ano, em 2018, no primeiro ano de trabalho, a gente chegou ao título da segunda divisão da Copa Santa Alta, com um time nem tão talentoso, mas extremamente organizado física e taticamente. Então, a partir daí, a visão das pessoas sobre nós e a nossa visão sobre nós mesmos e os nossos objetivos mudou bastante. A gente achou que era capaz, a gente viu que era capaz e a partir daí os sonhos mudaram um pouquinho. Eduardo falou também sobre os objetivos iniciais e sobre a organização da instituição Arce Oriental. Então, Celinho, como tu bem sabes, o grande objetivo meu quando assumi o Arce Oriental era transformar o Arce Oriental um time competitivo e entre os maiores da região. Isso já aconteceu, na minha opinião. Eu acho que hoje o Arce está, assim, entre os 4 e 5 melhores times da região. O que não quer dizer nada porque a gente não tem títulos ainda, é uma história muito curta. Apesar do Arce Oriental ser uma associação extremamente organizada e tradicional, ela existe desde 2009, quando falo da história do Arce Oriental, da minha história no Arce Oriental, que começou há apenas 2 anos. Então o grande objetivo inicial foi esse, simplesmente transformar um time que vinha terminando num time competitivo e num time de alto nível. Isso, na minha opinião, no final do ano passado já aconteceu. A gente foi até a semifinal da Copa Santa Alta, perdemos nos pênaltis, o que não quer dizer nada também, mas chegamos sempre em todos os jogos de igual para igual. Desde o primeiro ano nunca teve um time que nos atropelou, pela nossa organização, pela nossa vontade e pelo nosso condicionamento. Então, essa é a grande marca dessa geração e desse time, é um time que joga focado. Desde que assumimos o Arce, nunca tomamos mais de 2 gols no jogo. Isso é importante frisar, porque mostra um pouco da nossa organização, mesmo com algumas deficiências no início do projeto. Hoje, nosso objetivo ainda é formar um time campeão na região, uma geração campeã, mas surgiram outros. À medida que o trabalho foi visto fora daqui, me surgiu o convite de ser diretor executivo da Federação Gaúcha de Futebol 7, e esse convite abriu muitas portas. O Arce Oriental tem confirmado para o ano que vem Gauchão da Federação, Recopa, Sul Brasileiro, Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, e existe uma grande possibilidade aí, não está confirmado, eu não gosto de falar, de jogar um campeonato maior que o Sul-Americano. Não posso falar porque não está confirmado, mas é algo muito grande que nunca aconteceu e possivelmente jamais aconteça de novo com o time da região. Então o Arce hoje, além de ser um time extremamente qualificado, organizado e competitivo, o Arce hoje transcendeu um pouco os limites de Camaquã. Não abrimos mão disso. A Santa Alta ainda é uma prioridade para mim, mas transcendeu um pouco esses limites. A vontade de levar esses meninos para serem vistos fora daqui que eu tinha desde o início ficou mais ao nosso alcance. E isso vem sendo visto muito mais fora daqui, o trabalho que a gente vem fazendo no Arce, do que aqui. É difícil, nossa região é um pouco fechada quanto a isso, os grupos são muito fechados, e é um cara que recém apareceu, daqui a pouco começa a dizer coisas que nunca foram ditas, e isso às vezes não é bem visto. Mas eu sigo fiel ao que eu acho certo, o que eu acho errado, eu sigo fiel ao que eu acho bom e o que eu acho ruim para o meu jogador, desde o início. Eu não arreguei um passo para lá nem um passo para cá. A gente vem construindo dentro de uma linha de trabalho, com seriedade, com determinação, mas sem sair da linha que nós traçamos como correta. Quanto a jogos antes, jogos depois, bebida antes, bebida depois, quanto a jogar em 2, 3, 4 times
e não ser prioridade. Então, assim, quando tu consegue oferecer uma estrutura diferente para os seus atletas, tu também pode cobrar um pouquinho mais. Hoje o Arce tem ortopedista, cardiologista, ecografia, fisioterapia e condicionamento físico para todos os jogadores da equipe, sem custo nenhum. É difícil isso na Vaz. A gente sabe que tem times que jogam segunda divisão que não tem tudo isso. Então, desde o início, viemos traçando uma linha de trabalho, como se fosse uma empresa, anotando custos, anotando receitas, anotando benefícios e punindo o que achamos errado e mantendo no grupo o que achamos certo. Esse é o trabalho que vem sendo feito no Arce e isso foi visto fora daqui, em Porto Alegre, de onde surgiu esse convite. Então, esse convite que foi feito para mim, da federação, ele além de favorecer a nós, a Arce Oriental, ele é muito bom para a região. Nunca houve tantos times jogando competições da federação. Esse ano nós temos aí 4 escolinhas da região confirmadas no Gauchão. Nós temos a ACAC, veterano, que vai jogar o Sul Brasileiro, uma vaga que a gente conseguiu propiciar para eles. A gente tem equipes femininas confirmadas no Sul Brasileiro, equipes femininas confirmadas no Gauchão. Tudo isso começou com uma sementinha que foi plantada 2 anos atrás. Aonde vamos chegar, não sei, mas vamos longe. Em relação ao futebol na região, Eduardo destacou que a identidade do jogador com a agremiação é de fundamental importância para o sucesso dos mesmos. Então, cara, quanto ao futebol na região é complicado falar, porque a gente tem que se cuidar para não criticar algum trabalho diferente do teu que venha sendo feito, né? O que eu vejo na região de Camaquã, Dom Feliciano, Chuvisca, que é onde eu convivo mais, apesar de ter jogadores do Cristal também no Arce Oriental, é uma quantidade de talento individual muito grande. Muito grande, mas se criou uma cultura de pouca identidade com o clube. A gente vê jogadores aí que jogam numa competição para um time e na outra competição contra esse mesmo time. Isso não é um problema? Claro que não. Mas o fato de tu ter um grupo que consiga trabalhar junto por 2, 3 anos, que é o que eu venho tentando fazer, ele é um pouco diferente. Tu gera identidade com o clube, tu gera identidade com os companheiros, tu gera identidade com a camisa e isso agrega muito valor. Quando a gente precisa fazer alguma viagem, sair daqui para algum evento maior, quando tu tem um grupo mais unido e se conhece mais, em que as famílias se conhecem, tu consegue melhores resultados. Acho também que somos muito ilhados do resto do estado e acho que isso é um trabalho que a federação vai fazer e vem fazendo bem para não acontecer. Por exemplo, nos últimos 2 anos, somente Chelsea e Arce jogaram o campeonato estadual. As outras equipes jogaram Prainha, Praiano, Jarambaia, Santa Alta, que são campeonatos ótimos, grandes, mas que temos talentos que devemos levar sim para competições maiores. Até para dar visibilidade maior para esses jogadores. Eu não duvido que daqui 2, 3 anos tenha um jogador do Arce na seleção gaúcha de futebol 7. Basta a gente seguir esse trabalho de uma maneira gradual, sem ultrapassar limites, sem ultrapassar etapas, mas é possível sim que isso aconteça. Então eu acho, quanto ao nosso futebol, aqui da região isso, que existem talentos individuais em grande número, pouco explorados. E acho que isso a gente poderia, se houvesse um pouco mais de gestão, talvez até entre os clubes, uma associação entre os clubes mais conhecidos da região, para que um ajude o outro e possa alavancar também para competições fora daqui, acho que seria importante sim. No mais, não critico órgão público ou gestão, acho que todo mundo faz o que pode fazer de melhor. Eu acho que essa mudança de visão do futebol deve partir do dirigente do clube e não esperar que venha de alguma prefeitura ou algo assim. Eduardo também falou sobre categorias de base. Ele destacou que mais importante do que criar um atleta é formar cidadão para a vida. Eu não acho possível, Celinho, fazer um projeto para 5 anos sem categoria de base. Porque é dali que tu vai renovar o teu time sempre. Eu acho impossível se pensar em gestão a longo prazo sem categoria de base. Quanto ao que os professores devem passar, eu acho que é a mesma coisa que a gente deve passar para os nossos filhos em casa. Disciplina, educação. Tu não vai mudar o futebol de uma criança jogando uma competição como a gente faz. A gente não, no Arce Oriental a gente não tem
um trabalho de treinamento para a categoria de base. A gente busca a base na escolinha aqui da Chuvisca, do professor André, do professor Queixo, lá de Dom Feliciano. A gente busca meninos dessas regiões e a gente pega eles prontos. E eles já vêm para nós, no nosso caso específico do Oeste Oriental, eles já vêm para nós com essa direção, porque são dois professores extremamente competentes e que pensam assim também. Eles vêm com uma base muito boa, tanto de disciplina quanto de futebol. Mas acho que basicamente é isso, tu não criar um jogador, tu tem que criar um cidadão. A gente sabe a dificuldade de se gerar um jogador de futebol, isso a chance é muito pequena. A gente vê a quantidade de talentos que a gente tem aqui e não estouraram. Mas o fato de tu criar um cidadão é mais importante do que criar o jogador. Isso é para a vida. Eles levam esse respeito e essa direção do professor da escolinha como levam de um pai. É deles que às vezes eles buscam o apoio, que buscam o conselho, que buscam um afago. É nesse momento em que o professor tem que ser presente, e não só na hora da beira do campo, lá cobrando resultado. Eu acho muito errado cobrar resultado de um sub-13, de um sub-15. Tu tem que cobrar dedicação. Resultado, a gente vai cobrar no Força Livre, o sub-17 já dá para começar a cobrar. Tu, às vezes, cobrando resultado demais nesse sub-13, nesse sub-15, tu acaba afastando aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade do esporte, o que é péssimo para a vida dela. Em relação ao projeto estipulado pelo Arce Oriental num prazo de 5 anos, Eduardo ressaltou o que, na sua opinião, já foi executado e o que ainda é necessário para que o Arce Oriental chegue ao ápice estipulado por sua comissão técnica e diretoria. Então, Celinho, a gente tem um cronograma para 5 anos. O projeto está no papel e temos esse cronograma e vemos cumprindo à risca tudo que está no cronograma. Fizemos no primeiro ano, tivemos um resultado que não esperávamos, que foi o título da segunda divisão, o que me atrapalhou um pouco no segundo ano, porque a ideia era que no segundo ano a gente lutasse pela segunda divisão. E aí gerou uma expectativa muito grande em cima do Arce Oriental para o segundo ano. Mas a gente não vai reclamar, o título sempre é bem-vindo, e mesmo não tendo o título no segundo ano, perdemos na semifinal, nos pênaltis, um jogo que poderíamos ter ganho. Não era esse o objetivo. O objetivo tem linhas, objetivos traçados de 1 a 5 anos. Se estamos perto do objetivo final, ainda não. Hoje somos sim um time competitivo. Na minha opinião, como já citei antes, estamos sim entre os 4 ou 5 melhores times da região. Acho que podemos ganhar todos os campeonatos da região que nós jogarmos, assim como não podemos perder. Acho que com a equipe que nós temos, nós vamos jogar fora daqui e faremos boas campanhas em estadual, sul-americano e sul-brasileiro. Não vamos lá para apanhar de ninguém. A história do Arce mostra que o Arce é um time competitivo em todas as competições que joga. Mas o meu grande objetivo é exatamente isso, é estruturar um trabalho em que eu possa ser um time competitivo quando eu tiver... Vou me sentir realizado o dia que eu tiver um time competitivo como eu tenho hoje, com 4 titulares da categoria de base do Arce Oriental. Isso vai acontecer. Eu tenho meninos no Sub-15 hoje que vão ser titulares do Arce Oriental em 4 anos. Eu tenho meninos no Sub-17 que em 3 anos vão ser titulares do Arce Oriental. Então a gente vem trabalhando para isso. O objetivo final é esse. É entregar de volta para a Associação Arce Oriental, quando eu encerrar o meu trabalho que me propus em 5 anos, encerrar um time, entregar um time que esteja entre os 4 melhores, sendo que mais da metade desse time seja oriundo da nossa categoria de base aqui, das escolinhas daqui da região e dos meninos aqui da nossa cidade. Os de fora são extremamente importantes. Hoje o nosso time é recheado de estrelas e é muito legal ver isso, porque quando eu assumi o Arce era difícil fechar 20 jogadores para escrever. Nós tínhamos 3 e hoje as pessoas pedem para jogar porque veem que nós temos alguma organização ou algo diferente a ser oferecido para os atletas. Mas o grande objetivo é esse, é tornar o Arce grande, tornar o Arce forte, tendo mais da metade dos nossos jogadores das categorias de base do Arce. E isso ainda vão levar uns 3 ou 4 anos. Nas considerações finais, Eduardo fez questão de ressaltar a contribuição importantíssima através dos patrocinadores, agradeceu pela oportunidade em poder estar apresentando um pouco da sua trajetória esportiva e também dos planos e projetos do Arce Oriental. Na verdade, a página Relíquias do Esporte no Facebook
e o canal Celiomar Garcia Esporte Show no YouTube é que agradecem de coração por sua participação. A história, os momentos marcantes do esporte estarão sempre presentes aqui neste espaço. Por isso, mais uma vez reforço o convite. Curtam a página, inscrevam-se no canal do YouTube e compartilhem com seus amigos, porque muitas histórias estarão passando e trazendo você a uma viagem que só o esporte é capaz de proporcionar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Então, Celinho, a gente não consegue fazer nada sozinho e eu tenho que aproveitar esse momento das considerações finais para agradecer um pessoal que são os nossos patrocinadores aí, porque a gente vai jogar muito torneio fora e isso tem um custo extremamente alto. Só esse Campeonato Sul-Americano aí vai ser, imagina, levar 50 pessoas para Buenos Aires. Então, assim, sem eles não seria possível e essas empresas que investem no esporte amador estão investindo no futuro do nosso país. Então, eu queria agradecer e citar um a um. Então, a X Sports, que é um site de apostas, tu pode entrar na página do Arce, do Força Livre, e pegar o link lá. Muito legal, tu aposta de R$2 a R$100 nos jogos do mundo todo. É uma brincadeira muito legal. Então, X Sports, nosso parceiro, Canopus Informática, uma empresa séria, tradicional de Porto Alegre. A CIS Energia Fotovoltaica, as melhores condições para pagar aí. Botei aqui na minha casa com eles, a energia fotovoltaica. Os caras são fera. O Comes e Bebes, que é a nossa casa para comemorar títulos, o melhor pub do sul do estado, disparado. Os postos Rodóio, que é uma novidade aqui na Chuvisca agora. O posto JJ Vensky, da Josi e do João, virou postos Rodóio. Segue a mesma segurança e a mesma confiança no combustível deles. Restaurante Bons Amigos, do nosso amigo Eliandro, o pai do Arce, o cara que sempre esteve do nosso lado e até hoje segue nos apoiando. A Oficina Chuvisca do Renato, presidente do Arce, nosso jogador ainda, já está veterano, mas segue nos ajudando no Força Livre. A MW Uniformes, que é o que tem de melhor em uniformes esportivos na nossa região. A Radiária, do meu amigo Vitor Ferrão, sempre que temos alguma lesão de algum jogador nosso, ele de pronto oferece a empresa dele para nos sanar qualquer dúvida quanto a essa lesão, sem custo nenhum para os nossos atletas. O Centro de Recuperação Eduardo Feistauer, que é a minha clínica, que atende em Camacuã, Chuvisco e Dom Feliciano, há 15 anos já. O Comercial Varsóvia, do seu Teófilo, querido seu Teófilo, que sempre está disposto a ajudar o Arce quando tem essas empreitadas um pouco maiores. E a Hidrosul, do meu amigo, meu irmão Adriano. O que tem de melhor em piscina na região é lá que tu vai encontrar. Além disso, eu não posso deixar de agradecer o Dr. Daniel Steigler, ortopedista aí de Camaquã, que é o cara que está sempre à disposição para atender os nossos atletas quando precisam também. Então, queria deixar eles o nosso muito obrigado ao Dr. Luciano Pires, cardiologista, meu amigo, meu irmão, que ofereceu para nós a avaliação cardiológica de todos os nossos jogadores no início do ano. Agora todos fizeram teste de esforço lá com ele. Então, assim, a gente está rodeado de pessoas boas que querem bem ao nosso clube. Isso não tem preço. Queria agradecer a oportunidade. Foi muito legal falar disso, falar de categoria de base, falar de futebol. Trabalhar no Arce é uma grande alegria para mim. É extremamente prazeroso. E as portas do Arce estão abertas para ti, Celinho. Tu sabe disso. Qualquer coisa que tu precisar, nós estamos sempre do teu lado. Agradeço mais uma vez a ti, Celinho, pela oportunidade e a todos os nossos apoiadores e a nossa torcida. Valeu!